Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje na videoaula de hoje nós vamos trabalhar com retas paralelas cortadas, interceptadas por uma transversal. Bom, então vamos entender aqui, eu vou colocar basicamente duas retas aqui, ó. Vou colocar essa reta, vou chamar de reta R, então vou chamar aqui de situação 1, tá? Reta R, uma reta aqui S, e aqui vou colocar uma reta transversal para a gente. O que é reta transversal? Né? A reta que está interceptando essas duas aqui, ó. Bom, vamos... Aí, legal. E uma outra situação, situação 2. A situação 2 eu vou colocar duas retas, só que essas duas retas aqui, pessoal, eu vou colocá-las de forma paralela, ou seja, essa reta R, eu vou dizer que é paralela à reta S. E aí, vou colocar a transversal também. Vou mudar essa cor aqui, vou colocar um verde, tá bacana. Então, olha lá. Essa reta transversal eu vou chamar de reta T, essa reta transversal também é reta T. Muito bem, o que nós temos que saber? O que vocês têm que saber para ter sucesso aí em exercícios que envolvem essa teoria? Primeira coisa, a gente precisa identificar alguns ângulos. E aqui, quando eu tenho a reta R e a reta S, eu determino aqui 4 ângulos, os quais eu vou dizer que as medidas são A, B, C e D. E aqui, E, F, G e H. Bom, aqui é a mesma coisa. Se vocês observarem, nós temos aqui A, B, aqui eu vou colocar um outro ângulo. Vamos manter o mesmo padrão aqui, C, D, aqui eu chamei de E, F, G e H, tá? Isso aqui são as medidas dos nossos ângulos. Muito bem, o que você tem que saber aqui? Nós vamos atribuir nomes a esses ângulos, tanto nessa situação quanto nessa. Bom, então nós teremos aqui ângulos que são chamados de ângulos correspondentes. Teremos aqui ângulos, os quais nós chamaremos aqui de ângulos alternos. E, por fim, os chamados ângulos colaterais. Então, aqui, ângulos colaterais. Legal, olha aqui, colaterais. Muito bem. Bom, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: bom, o que é ângulo colateral? O que são ângulos alternos? O que são ângulos correspondentes? Então, vamos chamar aqui ângulos correspondentes 2 e aqui 3. Vem comigo aqui. Bom, quando eu estou dizendo que tem ângulos correspondentes, eu sempre vou estar comparando os ângulos relativos determinados aqui nessa região e nessa região. A região entre as retas nós chamamos de região interna e fora aqui externa, tá? Região interna e região externa. Bom, o que são ângulos correspondentes? Por exemplo, quando eu olho aqui a medida do ângulo A, que é o Azinho aqui, quem que corresponde com A aqui? Ou seja, quem que ocupa a mesma posição que este ângulo aqui? O E. Então nós dizemos que o ângulo A, e aqui eu estou me referindo à medida do ângulo, e aqui esse A chapéu para dizer que é o ângulo, tá? Essa região. A e E são correspondentes. E aqui também, tá? Lembrando que eu coloquei aqui de forma a manter o mesmo padrão. E nós vamos ter conclusões a respeito de quando as retas forem paralelas sobre estes ângulos aqui, ok? Muito bem. Então, o A e o E. O outro, quando eu olho para cá, o ângulo D. Olha aqui, mesma posição, tá? D. Quem que corresponde ao ângulo D? Quem é que é correspondente com o D aqui? Quem que ocupa a mesma posição que o D aqui? Ou D e aqui, tanto faz. D e H. Muito bem. Vamos lá. Você entendeu? Então responde para mim aí. O ângulo cuja medida é Czinho, que eu vou representar por C chapéu, corresponde com quem aqui? Com G. C e G. Aqui, por fim, o B e F. Legal. Bom, vamos organizar aqui para ficar bacana. Agora nós temos os ângulos alternos.
A primeira coisa que eu quero que você entenda é o que significa dizer ângulos alternos e o que significa dizer ângulos colaterais. Quando nós dizemos ângulos alternos, eu estou me referindo ao seguinte, olha a nossa transversal aqui. Alterno são aqueles pares de ângulos, tais que eles estão em lados diferentes em relação à transversal. Então, alternos são ângulos, são pares de ângulos, sempre comparando os daqui com os destes aqui, que estão em lados diferentes em relação à transversal. Por isso que é chamado de alterno. Quer ver um exemplo? O ângulo C, ele está na região interna, então nós teremos aqui ângulos alternos internos e ângulos alternos, que são chamados de ângulos alternos externos. Bom, quem são eles? Então, ó, compara aqui comigo a região interna entre as duas retas, tá? E fora, a região externa. O ângulo cuja medida é C está na região interna. Ele é alterno e interno, alterno lados diferentes. Interno com quem? Com o ângulo cuja medida é H. Então, nós dizemos que o ângulo cuja medida é C e H são alternos e internos. Então, região interna. Então, aqui eu vou colocar C e H. Bom, olha aqui o ângulo cuja medida é B e E. B e E são chamados de alternos internos. Então, alternos internos. Olha aqui, ó, B e E. Alternos, lados diferentes em relação à transversal e região interna. Muito bem. Quem são os alternos externos agora? Vem comigo aqui. Então, o ângulo cuja medida é A e quem? Então, o A está na região externa do lado direito, em relação à transversal. Quem está do outro lado, porque é alterno, na região externa? A e F. E por fim, o D, o ângulo cuja medida é D, e G. E G. Legal. Então, ó, D e G. A e F. Muito bem. Agora, vamos para os colaterais. Então, tanto faz, ó, fique claro na sua mente, tanto faz a situação nas quais nós temos retas paralelas ou retas dessa forma que, obviamente, não serão paralelas aqui, tá? O nome que a gente atribui aos ângulos não muda a situação. O que vai mudar serão as propriedades relativas a esses ângulos quando tiver retas paralelas e quando elas não forem paralelas, ok? Colaterais. Então, colaterais é o seguinte, eu tenho colaterais também chamados de colaterais internos e colaterais chamados de colaterais externos. Legal. Qual é a propriedade? Bom, colaterais internos são aqueles ângulos que estão do mesmo lado em relação à transversal. Então, quem que está do lado direito aqui em relação na região interna? O ângulo cuja medida é C. E aqui, quem está do mesmo lado, já que é mesmo lateral lado? C e E. Então, aqui, ó. Olha que fácil isso, ó. C e E. Legal. Qual outro? B e H. Ó, B, lado esquerdo, em relação à transversal. O H também. Então, B e H. Ótimo. E, por fim, região externa. Quem são os colaterais externos? Pensa aí comigo, pensa junto aqui comigo. Vai lá. O ângulo cuja medida é A. Então, o A aqui, para denotar o ângulo. E quem? G, legal, muito bem. E também o ângulo cuja medida é D e F. Então, mesmo lado, região externa. A com G, colateral, está do mesmo lado, região externa. Legal? Consegue identificar? Bom, é importante você entender, reconhecer quem é alterno e interno pelas propriedades e futuramente nós vamos usar esses conhecimentos para várias coisas, tá bom? Bom, olha aqui comigo, ó.